Capricórnio, Capricórnio, tudo bem com vocês? Bora lá para a tua leitura, bora saber os teus direcionamentos. Vamos ver o que os nossos ciganos, a nossa egrégora espiritual tem para te dizer. Bora saber então? Então vamos lá, sem mais demora. Gratidão a todos vocês que estão se conectando aqui no nosso canal. Gratidão, gratidão. E vamos ver o que os nossos mentores de luz têm para te orientar na tua vida. Primeira carta é a carta do 9, Capricórnio. 9 de espadas. Vamos sair de um aprisionamento mental. Tô vendo que aqui eu tô vendo abertura intelectual, abertura é como se estivesse me mostrando aquilo que estava te segurando, te aprisionando. Eu vejo um desprendimento, até porque buscou conhecimento. Nossa, que perfeição essas duas cartas. 9 de espadas, mais a carta do eremita, é exatamente, eu tô indo em direção à minha evolução. Eu tô indo em direção aos meus conhecimentos, buscando os meus conhecimentos, buscando aquilo que é para minha vida, aquilo que é necessário para crescer, evoluir, transformar, sair de uma energia que nem a gente fala, que nem mostra, de uma escassez, de uma miséria, para uma energia de um grande crescimento. Entende? É isso que vem me mostrando assim, com a energia do 9 de espadas e a carta do nosso eremita, tá? Vamos lá, vamos trazer mais, né? Vamos ver o que mais. Eu vejo uma evolução, uma busca de evolução aqui. Então, assim, eu vejo que tu tá muito preocupado, então tu precisa evoluir. Eu vejo exatamente falando, olha, e principalmente até porque a primeira carta é o 9 de espadas, então fala, eu preciso buscar alguma coisa para mudar, para sair dessa agonia, dessa situação que só tá me trazendo sofrimento, né, o mental. E faz o quê? Tu te recolher. Vamos acalmar essa ansiedade, os medos, os pensamentos, principalmente pensamentos repetitivos. Isso pode atrapalhar muito essa mudança, porque o eremita, ele vem trazendo o quê? O isolamento, mas ao mesmo tempo que ele traz o isolamento, ele traz a necessidade dessa introspecção e de se afastar para pensar, conseguir pensar, né? Uau! A imperatriz. O dependurado. Nossa, 3 arcanos maiores. E, por enquanto, né? Vamos ver. 4 de... Assim. 9 de espada. Só para recapitular. 9 de espada. O eremita. A imperatriz. O dependurado. E o nosso 4 de espadas significa muita coisa. Significa começando a deixar para trás aquilo que é necessário, tá? É como se estivesse falando sobre a imperatriz mesmo, vamos colocar assim, ó. A imperatriz mesmo é um crescimento, a imperatriz mesmo fala, após esse recolhimento, após essa energia desse afastamento, a imperatriz ela vem trazendo o quê? O crescimento, trazendo a criação, trazendo a abundância, algo que começa, né, a desenvolver, até porque o dependurado, ele fala assim, olha, há necessidade dessa mudança, só que tu precisa buscar, assim, sempre de pontos de vista diferentes, porque o 4 de espada junto com tudo, mostrando que a recuperação tá vindo com calma, através do descanso que tu já teve, né? Então eu vejo exatamente essa energia falando aqui. Então, depois de um período de muita preocupação, isolamento, eu vejo que existe sim potencial de crescimento.
Mas esse momento que tu tá vivendo agora, Capricórnio, ele tá pedindo paciência, tá pedindo pausa, tá pedindo que tu comece a se olhar, entender aquilo que tá acontecendo na tua vida para não ter uma ação precipitada na tua vida, tá? Vamos lá. O que mais? O que mais a gente precisa falar? Nossa. Vamos trazer mais cartas primeiro, depois eu falo tudo isso que tá acontecendo aqui já. Essa segunda... Eita! Eita! Bom, assim, ó. Essa segunda fileira vem trazendo o quê? 6 de espadas, a carta da estrela, a carta do nosso cavaleiro de... Olha que lindo! Cavaleiro de paus e o 8 de copas. O 8 de copas. A última carta dessa fileira, o pajem de espadas. Tudo isso, hein? Tudo isso junto e misturado, eu vou te falar assim. Tem muito mais energia, tem muito mais força, por quê? Porque começou a crescer, começou a despertar, né, esse desenvolvimento. O 6 de espadas tá me mostrando que tá saindo de uma situação pesada. Então, exatamente, aquela angústia, aquela situação que tu estava passando, ou através pode ser de um projeto, podemos estar falando de uma parceria, alguma coisa que tu talvez tu tá querendo uma reconciliação com alguém, né? E tu tá ali, nossa, tá doloroso, tá difícil, porque parece que não vai acontecer nunca, parece que nunca vai surgir. E a estrela vem falando, não perca as esperanças. Eu vejo uma cura para ti, uma cura emocional, uma cura espiritual, uma cura física. Aqui é um momento de renovação, é um momento de crescer, né? Que nem eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito, eu alimento a minha fé e os medos morrerão de fome. Exatamente, aqui é a renovação da tua fé. É uma carta muito bonita, tá? Nessa posição que ela entrou aqui. O cavaleiro mesmo, o cavaleiro de paus aqui, é uma energia que mostra o aceleramento, mostra que vem acelerando com coragem os desejos, trazendo iniciativa para ir atrás daquilo que tu quer, né? Pode representar alguém chegando ou tomando uma atitude. Alguém chegando em você ou você tomando uma atitude, tá? O 8 de copas, uau, o 10 de copas no fundo do deck. Olha só eles, né? Mas é isso aí. O 8 de copas já vem falando, né? Existe uma decisão que tem que deixar algo para trás, é necessário, está percebendo que tem uma determinada situação que já não satisfaz mais, já não traz aquele, né? Então tá na hora de escolher outro caminho, e é exatamente isso que o pajem de espadas vem fazendo aqui. É buscando exatamente esse novo, né? Já que não está mais satisfazendo, então eu vou escolher seguir outro caminho. E esse outro caminho vem com descobertas, pode trazer notícias, né? Observa também as situações antes também de sair hablando, né, Capricórnio? E eu vejo que tem uma verdade também que precisa ser compreendida, vista. É uma energia que também traz o investigar, o querer saber o que realmente está escondido, o que realmente está te prejudicando a tua vida, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vejo exatamente saindo de uma situação e difícil, uma situação complicada, uma situação ruim, né? Talvez que perdeu algo, não ganhou judicialmente, perdeu, ou alguém te roubou, alguém te proibiu, alguém te bloqueou, alguém te usou,
alguém te iludiu. Eu vejo muitas dessas questões aqui, sabe? Deixando teu coraçãozinho triste. E eu vejo começando a ganhar, né? Recuperando a tua esperança, ganhando coragem, né? Para movimentar aquilo que tem que ser movimentado na tua vida, principalmente porque se tu quer mudança, quer movimento, tem que fazer, né? Então, eu vejo tu deixando algo que já não satisfaz e trazendo algo mais satisfatório para ti. Tem uma situaçãozinha aqui que eu preciso só para firmar mais ainda para te entender. O 6 de espadas e o 8 de copas, essas duas energias, elas estão, como se estivesse falando, reforçando, tá? Porque a ideia do afastamento, da saída, né, sim. Mas enquanto a estrela e o cavaleiro de paus, eu vejo que eles estão me mostrando que essa saída não é simplesmente uma perda, mas existe um novo horizonte, né? Uma nova situação que precisa avançar. Já o pajem, né, nessa energia eu vejo que, porque chama muito atenção, até porque é uma carta muito bonita, tá me mostrando que, como se estivesse indicando que ainda existe algo que vai ser descoberto, pode ser uma máscara que vai sair, pode, né, existe essa situação, tá? Então, observa mais a atenção na situação, porque existe mais informações que vêm, tá? É porque ali, quando a gente olha para a primeira fileira, a gente vê o 4 de espadas e fala principalmente dessa pausa, dessa recuperação. E já a segunda aqui começa justamente com o 6 de espadas, mostrando a saída dessa fase, desse movimento para frente, né? Viu só? Vamos então aqui. Vamos para nossa terceira fileira, vamos para o nosso, trazer mais cartas do nosso tarô. Vamos lá. O nosso cavaleiro agora, cavaleiro de ouro, 9 de espadas. Interessante essas ligações aqui. Tanto com a fileira que nós estamos seguindo, né? A terceira fileira aqui, quanto as ligações com a primeira fileira, segunda fileira. Tá ficando bem interessante, né? Ó, cavaleiro de ouro, 9 de espadas, a carta do sol, a carta que mais? A carta da rainha de espadas e a quinta carta para completar a terceira, nossa terceira linha fileira, né? É qual? Para o signo de Capricórnio, o 3 de copas. No fundo do deck tem o pajem de copas e do outro fundo do deck, do outro tarô que a gente estava usando, né? Aí, para quem gosta de saber os nomes, é o tarô da Santa Muerte. E esse aqui que eu tô agora usando agora nessa terceira fileira é o tarô de tatuagem, parece que é de tatuagem, tá? Então, assim, olha que coisa bem linda essa conexão, tá? Então, assim, vamos falar primeiro dessa terceira fileira, para depois a gente ir trazendo o complemento entre as outras cartas no todo, tá? Então, nessa terceira fileira, eu vou te explicar direitinho, que eu vejo essa conexão aqui desse resultado abundante, desse resultado transformador, dessa energia que vem me trazendo uma conexão de resultados, de saída realmente. Aqui é exatamente como se estivesse falando assim, ó. O cavaleiro de ouro
começa com uma energia aqui falando assim, ó, as coisas, né, as coisas que tu tá construindo pode até ser lenta, mas segura, porque é a constância que tu vai ter, é exatamente a realização desse feito. Entende? Não é promessa, aqui não é promessa, que eles estão mostrando, que é simplesmente o fazer. Entende? Eu vejo tu fazendo, eu vejo tu entendendo o passo a passo. Eu vejo o resultado da construção com a persistência e trazendo uma boa ligação para ti. Até porque o 9 de espadas é assim. É muito importante que eu preciso aqui para te entender que a gente começou com o 9 de espadas, né? Isso é muito importante a gente trazer esse atento aqui. Esse medo, essa preocupação, a angústia, isso precisa desaparecer. Isso precisa tirar da tua energia isso, porque não existe. Existe uma questão mental que tem uma situação, que acompanha uma situação, só que ela só sai. Na verdade, ela está entre, na verdade, né, o cavaleiro e o sol. Então, ela vem mostrando, existe uma preocupação, mas ela não é o ponto final. Eu vejo que o sol vem trazendo essa virada, mostrando para ti que, né, o sol depois desse 9 de espadas aqui é belíssimo, porque traz clareza, é a clareza depois dessa confusão, verdade depois da preocupação. Então eu vejo que se é alguma questão de trabalho, uma questão de parceria, questão de judicialmente falando também, a tua vida, né, Capricórnio? Aqui a gente traz, não é muito mais questões, áreas, não é aquilo que tu tá vivendo, porque é um coletivo do signo de Capricórnio, quem tem Sol, Lua, Ascendente, não importa idade nem gênero, é para você que tá aqui comigo. Então pode ser uma questão de relacionamento, pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de judicial, pode ser uma questão de trabalho, pode ser uma questão com família, sociedade, parceria e tudo mais, entendeu? Então é exatamente o que vem me mostrando. Vem me mostrando um êxito, uma iluminação. Aquilo que estava te causando medo, finalmente começa a clarear. Justamente porque o sol desperta e a rainha vem junto. A rainha de espadas, ela vem depois de tudo isso, ela aparece e ela vem, né, trazendo uma energia tão grande que ela vem trazendo que ela exige de ti esse comprometimento contigo mesmo. Né? Ela não gosta de ficar, ela não é uma energia de ficar só na imaginação. Ela enxerga, analisa, decide e faz. É exatamente isso que eu vejo aqui. Então, essa energia precisa ser organizada, precisa ser realizada, precisa trazer esse, né, o que está acontecendo, conta aqui embaixo, né, apesar que tu já está contando, já está falando aqui nos comentários tudo aquilo que tu quer, né, para tua vida. Pois é, então, mas é exatamente isso. Talvez através desse olhar aquilo que tu está pedindo para o mentor aqui te auxiliar essa semana, é dali que vai vir uma inspiração. Eu vejo uma clareza, uma decisão bem racional, que a Rainha de Espadas, ela, além de cortar aquilo que não serve mais, ela também mantém aquilo que é verdadeiro, tá? E junto com o 3 de copas, né, não tem como. O rei de copas, depois de toda essa tensão mental, depois de toda essa briga, lero, blá, 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 mimimi, e vai para lá, e vai para cá, né? Meu Deus! Depois de tudo isso, gratidão, celebração, união, parceria, eu vejo boas notícias, eu vejo motivo de comemorar, eu vejo energias realmente trazendo
um resultado positivo, né, sendo construído depois de toda essa fase dessa preocupação. Então, é no decorrer dos teus dias que essas coisas vão acontecendo? Sim, porque tu vai colocando essa orientação dos mentores em forma de direcionamento e as coisas vão acontecendo na tua vida, tá? O pajem de copas, assim, eu não tenho como ignorar essas cartas do fundo do deck, né? Porque a carta do pajem de copas vem falando o quê? Tem uma energia, foi ligada emocional, uma mensagem, um convite, como se estivesse falando sobre uma abertura afetiva, algo novo que começa a nascer no teu emocional, né? Então, assim, algo está sendo construído, eles estão pedindo paciência, existe sim essa preocupação que ainda pesa, mas é como se tivesse o sol se atravessando, entende? E a verdade aparecendo. Eu vejo tu recuperando a clareza, tomando uma decisão ou as decisões que precisam tomar, né? Eu vejo essa decisão que tu precisa tomar sendo muito bem decidida, organizada, trazendo, né, te levando até mesmo, né, para a alegria, para o encontro, para a tua celebração. Depois de tudo isso, gratidão. Existe sim essa abertura emocional, tá? E outra coisa, eu preciso também falar sobre esse 9 de espadas aqui. Algo que pede essa paciência é exatamente isso. Tá? Pede essa paciência, essa conexão entre as cartas, né? Quando mostra elas, eu vejo que é a chave para sair dessas preocupações. E o jogo tá mostrando, tá insistindo, né, em mostrar a superação do que? A tua superação. Naquilo que acharam que tu não ia crescer, que tu não ia evoluir, naquilo que tu colocou como uma verdade para tua vida, né? Vamos lá, vamos trazer vamos trazer também a nossa cigana, Sete Saia. Vamos trazer também cartas dela, do baralho da cigana Sete Saia. Vamos ver o que ela vem trazendo junto com essas conexões. Gratidão, gratidão. Cartas na mesa, por gentileza. A carta Os Lírios. Vamos lá, vamos ver o que mais. O Urso. Os lírios, o urso. Que mais? A âncora. A foice. E pulou os caminhos. No fundo do deck, o cão. Então, vamos lá, Capricórnio. O que vem falando aqui? O que a gente precisa trazer como uma atenção, como tudo, né? Assim, os lírios, essa energia toda aqui, né? Abrindo significa, principalmente os lírios abrindo aqui nessa leitura que vem mostrando sobre, depois de tudo isso, depois de toda a movimentação, eu vejo um momento agora depois de toda essa turbulência, eu vejo maturidade, serenidade, principalmente para entender o que está acontecendo, justamente para se estabilizar. E também vejo, né,
um momento de alegria, um momento trazendo essa alegria. Algo que vem trazendo essa alegria na vida, essa maturidade, tá? Bom, o urso aqui vem falando sobre proteção, um controle, até mesmo a proteção sobre questões material, né? E também pode estar falando sobre algo que tu quer proteger também. Então, tem isso, pode ser algum projeto, algum trabalho, né? Então, é algo que está pedindo, ainda mais junto com a âncora. Junto com a âncora, é mostrando que se tem uma coisa que está te tirando da estabilidade, está na hora de buscar a verdade. Está na hora ou está na hora de trazer segurança ou entender aquilo que está inseguro para a tua vida. Né? Porque não dá para ficar vivendo numa vida da insegurança. A foice, junto, eu vejo que ela está dizendo. Está na hora de tomar uma decisão rápida, fazer um encerramento aonde tem que ser, casa, trabalho, família, relacionamentos, aquilo que está te impedindo o teu avanço, está na hora de soltar, está na hora de deixar para trás, até porque os caminhos aqui junto com a foice, né, é praticamente falando as possibilidades para colher agora, colher novos frutos, até porque tu vai começar a plantar novas sementes, agora é a hora. A decisão para tomar, para abrir um novo caminho, agora, ó, foi-se para abrir os caminhos, né? Vamos abrir esses caminhos. Então, perceba que está mostrando que tem algo precisa libertar da tua vida, tá? Então, vem mostrando muitas coisas, muito mais coisas, mas é que nem eu sempre digo assim, tem mais leitura para frente, né? Mas, olha aqui, ó. Hoje, ó, eu trouxe o oráculo do hoje eu vou transformar meu dia. E ele vem falando no quê? Hoje eu vou organizar algo que precisa de uma atenção especial. Sem deixar para depois, vai me fazer bem. Olha só. É exatamente tudo aquilo que a gente está falando aqui. Então, presta atenção, tá? Presta atenção porque tem muita coisa boa aqui. Tem caminhos novos, tem escolhas, porque tu vai fazer cortes, vai tomar decisões. Os lírios vêm trazendo a serenidade, é o saber o que é necessário para o teu crescimento, tá? E vão já aproveitando, trazendo teus números, os números abençoados para a tua vida, números sagrados. Lembrando, aproveitando, ó, já ia falar. Pode jogar os números? Joga na Mega, Loto, Quina, onde tu quiser. Mas também é números de conexão. 67, 76, 79. Ano de nascimento de alguém do signo de Capricórnio que está aqui com a gente. Os mentores querem falar contigo, tá? 57, 75. É como se estivesse falando, olha, para te entender melhor, aqui a leitura é coletiva, é para todos que têm Capricórnio no mapa astral. Entrou aqui é para tua vida, ó, 68, 86, 89. É para tua vida, é para te entender que aqui tem direção para você. Só que se tu quer saber exatamente sobre a tua energia, aquilo que tu tá vivendo, as decisões que tu tem que tomar, o porquê que até agora não aconteceu, por que tu tá se sentindo aprisionado, preso, tudo que tu toca nada evolui. Então, assim, precisa entrar em conexão para a gente agendar tua consulta. Porque na consulta não é signo, é o teu dia do aniversário, teu nome completo e data de nascimento. É a tua energia sobre a tua vida, sobre as tuas questões, tá? Então, se tu quer encontrar meu número do Zap, é aqui na descrição do vídeo, como também tem os rituais do mês de agosto. Ritual do mês de agosto, Chapanã e Obaluaê, e para o dia 12, o ritual da eclipse. Se tu quiser participar, tá aqui na descrição todas as informações, como participar,
valor simbólico, número do Zap, como também tá meu outro canal, o Judeu a Voz dos Orixás, e o meu Instagram, se tu quiser, né, que nem eu falei, me marcar e me seguir lá, segue que eu sigo de volta, tá bom, Capricórnio? Capricórnio, que a minha mãe Euá, vamos firmar então, que a minha mãe Euá abençoe a tua visão, os teus olhos para te enxergar com os olhos espirituais tudo aquilo que é necessário para a tua vida. Que meu Pai Oxumaré traga as cores para abençoar o teu dia, a tua vida, trazendo tudo o que é possível. Que o nosso Eixo do Ouro traga a abertura para os processos judiciais, para os processos de projetos, trazendo conexões com prosperidade e abundância. E que a nossa Rosa Caveira abençoe os teus relacionamentos, a tua vida e o teu amor próprio. Gratidão, aquele axé. Está firmado todos os teus pedidos aqui embaixo. Minha mãe e meu pai, abençoe cada filho e cada filha que está aqui. Gratidão, axé. Coloque aqui, eu recebo com amor e honra. Eu recebo com amor e honra. Gratidão a todos vocês, até os próximos vídeos. Gratidão e ó, chuva de bênçãos e até mais.